Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 5, versículos 1 ao 12. Quarto domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus viu as multidões. Saudação, amigos e amigas, saudação, senhores e senhoras. A gente começa o mês de fevereiro, hoje, pela madrugada, eu já descobri, da pior maneira possível, que eu sou mais dependente dessa ferramenta aqui, desse óculos. Eu descobri isso da pior maneira possível. Eu anotei um texto e fui lê-lo e tive dificuldade extrema, tive que ir lá pegar o óculos. Eu sei há algum tempo, mas hoje eu tenho que assumir isso publicamente. Quando eu comecei com vocês aqui, no YouTube, também no Facebook, na rede social, eu não usava óculos. Eu comecei a usar óculos lá com 19 anos, no Exército. Depois eu parei um pouco, eu queria ficar sem. E com meus 45 anos eu voltei a usar. Como olha aqui, ó. Esse aqui é o terceiro óculos que eu boto. Já vi que eu tenho que ir pro quarto. E a gente começa esse domingo, primeiro domingo de fevereiro que é marcado pela festa do Carnaval, fevereiro que é marcado pelo início da Quaresma, e também fevereiro que é marcado, sobretudo, pelo mês mais curto do ano. Depois de janeiro, que durou 12 meses, fevereiro é 28 dias só, então o pessoal costuma celebrar o fevereiro assim com um pouco mais de alegria. Mas nós, eu falo nós, porque nós hoje vamos entrar no Evangelho. A gente vai evitar falar de política, até porque às vezes quando falar de política no domingo o pessoal fica magoado. Mas eu quero colocar aqui para vocês agora, antes de mais nada, o vídeo do padre Ferdinando, ele é para Camilo, lembra do padre Camilo lá de Aparecida. Padre Ferdinando, lá de Aparecida do Norte, que fez uma fala domingo passado, e tem umas pessoas aí falando mal do padre Ferdinando. Eu, particularmente, não vou atacar o padre Ferdinando, eu vou te dizer que ele está certo, e eu desafio, e desculpem eu fazer esse desafio logo no início do vídeo, o pessoal já vai pedir dislike já. Eu quero like, porque eu gosto de like, quem não gosta. Mas a pessoa vai perguntar, eu vou perguntar e você vai responder se você quiser nos comentários. Qual é o projeto de suma importância ou um projeto que o vereador, o deputado, o senador, que se diz à direita na sua cidade, no seu estado, no seu país, indicou que ajudou o povão? Se você tiver o projeto, você pode colocar nos comentários. Ele fez isso aqui. E vamos ver o que a direita defende e o que a esquerda defende. Aí você coloca a sua posição. Mas esquecendo de esquerda ou direita, eu acho que o padre, tenho certeza, padre Ferdinando, vai lá, padre Ferdinando, pode falar pra gente aí. A guerra entre judeus e palestinos é apenas o desejo de permanecer no poder daquele que quer o poder. E lá na terra de Jesus, onde Jesus foi crucificado. Pior que às vezes a gente escuta entre nós aqui aqueles que batem palmas para estas atitudes. Horrível, anti-evangelho, anticristão. E por favor, se você está fazendo assim, não entre na fila da comunhão, não, viu? Porque eu não posso comungar a vida e estar a favor da morte. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário. Mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito. É impossível. A arma
só tem uma finalidade: ferir e matar. E alguém também me disse: o machado também mata. E eu lhe respondi: mas sua finalidade é outra. De que lado nós estamos? Depois de ouvir Padre Ferdinando, a gente vai deixar você com essa pergunta aí, né, que ele fez, né? Não adianta você ser cristão e ir a favor das armas. Armas é feito para matar. Para o Padre Ferdinando também. O que adianta fazer caminhada pela liberdade, pelo país, se você vota contra o trabalhador? Mas vamos nós para o Evangelho de hoje, né? Hoje vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. E a gente vai entrar na bem-aventurança. Nós já fizemos textos, né, vídeos, né, sobre essa bem-aventurança, incluindo que esse mês, hoje exatamente, se eu estiver errado, vai estar saindo na revista Pão Nosso Diário, um texto, um artigo nosso, e a graça de poder escrever, sobre o Evangelho de hoje, sobre a bem-aventuranças, em comunhão com a Quaresma, com a campanha da fraternidade. Em nosso blog, aí é outro texto, né? A gente fez outro texto, até porque a gente valoriza o trabalho da equipe lá da revista. Um outro texto sobre a bem-aventurança. Pode ler os dois, tá? Procure ver aí a revista Pão Nosso de Cada Dia, e vai o Pão Nosso de Diário, né? E veja a possibilidade de ler o artigo lá, escrito por mim. Lá, professor Daniel Nonato, aqui de Nonato. Em alguns lugares tem outro apelido que eu não posso falar aqui, até para não gerar conflito. Mas olhando para a liturgia de hoje, né, o Evangelho de Mateus, ele aparece para a gente no quarto domingo do tempo comum do ano A. Ele aparece no dia de Todos os Santos, e algumas vezes eu lembro, eu não tenho certeza, mas eu lembro que também já foi proclamado, eu já li ele, no dia dos Fiéis Defuntos. Também ele é proclamado, né, na 10ª semana, segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, ou seja, no ano ímpar. Ou seja, aparece o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Ou seja, a Igreja Católica, na sua liturgia, ela diz: preste atenção que isso é sério. Também na Igreja Ortodoxa, na Igreja Anglicana, hoje, no quarto domingo, depois da Epifania, se proclama o mesmo texto, porque esse texto ele tem um sentido de nos prepararmos para o Natal, ou melhor, para no caso, a Quaresma. Por que eu falei Natal? Deve ser porque eu ainda estou pensando no Natal, que foi há um mês atrás. Não, mas é para a Quaresma. Ou seja, a gente tem que olhar bem para esse texto e trazer nesta memória. É um texto preparativo. Por isso, as bem-aventuranças. E a gente entra aqui nesse chão da vida, né, nessa nuvem, que é a comunicação via internet, em nosso canal. Então você, desde o nosso canal, coloque aí seu like, deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever, antes que o tempo passe. Não se esquece aí da problema. Lembrando que chegamos aos 4.000 inscritos. Todos voluntários, todos pessoas reais. Não tem nenhum macaquinho, nenhum fantasminha. A gente já agradece a você que se inscreveu essa semana. Mas a gente olhando para a liturgia de hoje, a gente começa com o texto de Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois versículo 12 ao 13. Agora foi, né? Entendeu? Também o Salmo é o Salmo 145. Mas antes de voltar no Sofonias, ele fala de um resto humilde que confia em Deus, de um povo humilde que confia em Deus. Tudo a ver com a bem-aventurança. Também a gente entra lá no Salmo. O Salmo é o Salmo 145, entre parênteses 146, mostra um Deus que cuida dos oprimidos, liberta os prisioneiros e dá pão aos famintos. Um pouquinho do Magnífica, deve ser comunismo isso aí, né? E a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 31, desmonta qualquer ideia, qualquer projeto de um Deus que escolhe o prestígio, o poder ou o dinheiro. Ou seja, hoje a liturgia é toda concatenada para as bem-aventuranças. E aí vem Jesus, no Sermão da Montanha, aqui no texto de
de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12, e começa aí falando, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu, no curso de teologia que nós fizemos, né, um tempo atrás, e aí o padre, o professor, dizia assim, não, que o pobre tem que entender que tem um símbolo. Não, pobre é duro. Eu vou falar isso, todo vídeo eu falo isso, é um cara ferrado, com salário atrasado, sem dinheiro, e por aí fora vai. Então, por favor, com todo respeito, não queira transformar esse pobre em pobre simbólico. É pobre real, é duro, sem dinheiro. Não discuta com a exegese. Que eu fico olhando aí, não, porque esse pobre aqui é um pobre em espírito. Não adianta você ser pobre e ser metido a besta. E daí? É pobre mesmo, é duro, Durango Kid. Ou seja, agora se você pensa que isso é só o papo espiritual, ou filosofia, ou outra coisa, né, que você pode dizer, porque trabalha o reino de Deus num projeto que às vezes não tem nada a ver, pobre em espírito não existe. Não existe versão chique. Chique. Humildade é símbolo de pobreza. Humildade é humildade, pobreza é pobreza. Veja esse termo no original. Eu não tenho aqui, também não peguei para olhar, mas já lendo outro artigo um tempo atrás, dizia, não confunda. Ou seja, é gente de verdade, gente ferrada, gente que vive de Bolsa Família, é isso mesmo. É gente que vive de auxílio financeiro, é gente que está vivendo de seguro-desemprego, é gente que está sem o que comer dentro de casa. É gente real. Não é gente, não, porque fulano tem dinheiro, mas tem um espírito de pobre. E pobreza não é símbolo de vergonha também, pelo amor de Deus, né? Ser pobre é uma realidade que nós somos, né? Então a gente sabe como é que é ser pobre a vida toda. E a tal pobreza não é uma pobreza para abrir coração, não é uma pobreza assim. E convenhamos, aqui entre nós, né? Sem querer radicalizar, mas radicalizando. Muita gente hoje acha que isso é coisa de internet, é coisa de TikTok, é coisa que é apenas simbólica. Não é. É realidade ainda do povo brasileiro. Embora fazem piada aí com alguma coisa, e Jesus, ele não só fala da bem-aventurança, ele as vive. Ele nasceu fora de casa, viveu como um peregrino, foi também, né, um imigrante, foi uma pessoa que viveu fora do seu país de um bom tempo, foi para o Egito, chorou com o mundo, sofreu injustiças e morreu no meio de ladrões numa cruz. Jesus deve ter ouvido falar assim, certamente ele fez alguma coisa para merecer isso. Toda vez que morre alguém de morte grave como a de Jesus, não foi à toa, a gente fala logo isso. E como Paulo sempre dizia, né? Paulo apóstolo dizia, sede rico, sendo rico, se fez de pobre por nós. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ou seja, não foi teoria, não foi apenas figuração, foi realidade. Deus, nosso Pai, envia seu Filho como um pobre. E falando em prática, falando em realidade, a bem-aventurança do que choram, é a bem-aventurança do capítulo 5, versículo 4, nos lembra que chorar não é fraqueza. Porque em papo o homem não chora, desculpe, meu pai dizia isso. Eu digo, hoje eu choro. E choro por motivo de alegria, e choro por motivo de tristeza. É melhor chorar do que abafar e no final me infartar. Eu aprendo sempre isso. Se você está chorando pelo mundo, pela injustiça, não tem como não ficar emocionado ao ver um filme, eu vi uma série, como eu vi essa semana, a Maria Madalena terminei de ver, ou você, diante da tortura de um animal, caso do cachorro orelha, né, que o pessoal está todo mundo comentando, ou de uma criança que lhe pede pão, ou de uma criança torturada, trabalha em hospital, algumas cenas ainda me tocam. Né? Não tem como não chorar diante daqueles que sofrem injustiça. E aqueles que passam, às vezes entre nós, diante de
Também não tem como chorar de raiva quando a gente passa umas raivas aí na vida. Também chora também. Porque, convenhamos, nesse mundo, os filtros felizes, eu lembro de uma frase de uma pessoa, eu vou citar ela aqui: estou muito bem feliz. Não existe bem ou mal feliz. Ou você é feliz, ou você não é feliz. Chorar ainda é um ato revolucionário. E nós, homens, graças a Deus, estamos em outra geração, estamos vivendo outros tempos. E aí Jesus começa a falar da mansidão. Muita gente confunde mansidão com passividade, com covardia, com medo. Mansidão é a coragem de não usar a violência. Esses dias aqui em casa veio uma senhora mais que bêbada, e será que deve me postar por causa disso que ela reclamou foi disso? Alguém disse que ela estava bêbada, ela veio agredir uma parente minha aqui. E aí me chamaram para poder entrar na frente de muralha. E ela me empurrou, ela me xingou minha mãe. Fez um bocado de coisa aqui que não vou ficar contando muito, que tem coisa que não vale a pena contar. E eu consegui manter a serenidade e não lhe dei um tapa na lata, com todo respeito, porque ela até mereceu, mas eu tomei todo o cuidado de não agir com violência com ela, porque não ia ficar bom para mim. Não é nem para ela, é para mim que não ia ficar bom. Ou seja, é trabalhar a consciência para poder trabalhar a paz. E não é qualquer paz. É uma paz que nos prende. Nos prende no sentido de ser imitadores do Cristo. Por isso, mansidão não é sinônimo de covardia, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de o cara é muito frouxidão. É sinônimo de confiar a justiça na mão de Deus. E aí Jesus vem para o mais complicado, é o meio, né? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, capítulo 5, versículo 1 ao 12. No meio está a fome de justiça. Ele está no meio de nós. Aí você vê a mansidão e logo depois vê a fome de justiça. Olha, eu falo isso com muita certeza e com muita tristeza de dizer isso. Lutar pela justiça às vezes dói. Eu entrei numa briga judicial com a instituição e eu estou pagando um preço que não é justo. Desculpe eu desabafar aqui, porque eu fui nomeado e as pessoas acham que eu devia ficar omisso. Eu não fui covarde, eu fui manso, mas eu também tenho o direito de brigar pelo meu direito. E as pessoas me atacam por causa disso. De vez em quando, vocês sabem aqui, quem me segue, no WhatsApp, também no Facebook e outros lugares, recebo as mensagens carinhosas lá, dedicadas a declarar amor à minha pessoa, os amores que eu não quero. Então, lutar pela justiça é não estar vendido, não estar comprado. É você lutar pela dignidade humana. E a mesma coisa para a misericórdia, né? A misericórdia não é você ser bobo. É você confiar que vai acontecer. E eu confio. Eu confio que a minha luta eu vou vencer. Já venci o primeiro round, o segundo round, o terceiro round. E agora eles estão empurrando com a barriga para não cumprir o direito. Não cumprir o dever deles. E digo mais. Só teve o que teve porque me desrespeitaram. Eu não fui atacado uma vez. Mas foi 3 ou 4 ou 5 vezes. Amigos que ficaram com raiva de mim, que fiquem. Então não são meus amigos. Que todos aqueles que são meus amigos estão lutando comigo. E Jesus, quando fala da pureza do coração e da paz, ele não fala de uma pureza de coração de ser bobão. E quando falamos da paz, não é uma paz do cemitério. Não, vamos pedir a Deus que nos dê a paz. A famosa frase, a igreja precisa de um ar-condicionado, alguém pode ofertar. Aí o pessoal vai, dá o dízimo, dá a oferta, coloca lá, o carro do padre quebrou, todo mundo vai lá, o padre não pode andar a pé, vai lá, ajuda o padre para consertar o carro. O meu irmão não tem uma comida dentro de casa. Vamos orar para que o Senhor providencie.
Tudo isso é ir contra a bem-aventurança. A bem-aventurança, ao contrário do que alguns pregam, ela não é algo para ficar no subjetivo, no mundo das ideias. É algo para ser colocado em prática. Em prática e no dia a dia, que é mais grave ainda. Porque a vida da gente é um desafio de cada dia. E talvez é isso que alguns não queiram entender. Que alguns não precisam entender. Existe muita desigualdade. E aí você entra no capítulo 5, versículo 10 ao 12, onde Jesus fala perseguição. Ser bem-aventurado não é ser vaquinha de presépio, é saber que tem perseguição. E a perseguição porque está fazendo o que é certo. Aí eu lembro do texto que eu citei para o meu comandante no exército, quando eu fui soldado, eu dizia para ele, mestre, Pedro diz que nós devemos fazer o certo para que, se formos castigados, seja castigado por estar fazendo o certo. Não por estar fazendo coisa errada. Pois quem faz coisa errada e é castigado, está recebendo o justo castigo. O justo castigo pelo erro que cometeu. Quem escolhe o caminho da bem-aventurança não escolhe viver um mundo zen budista, desculpem, de budistas. Não escolhe viver num mundo à parte. Não escolhe viver numa ideia além da realidade. Escolhe viver nesta realidade. E Jesus, quando ele vai para a montanha, ele inicia o trabalho dele, logo após o batismo, ele inicia com esse discurso porque ele quer, e o discurso que ele faz começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, de 3 capítulos, 5, 6 e 7, ele traz um discurso que nos lembra a realidade que vivemos. Jesus, ele não falou para uma multidão que vivia no palácio. Ele não falou para uma multidão que vivia nas torres. Ele falou para aqueles que pegavam o trem lotado. Falou para a multidão, para aqueles que andam no BRT do Rio de Janeiro. Para aqueles que andam a pé, não sei quantos quilômetros, para poder economizar a passagem. O Evangelho de hoje, das bem-aventuranças, traz para nós, desculpem, eu estou me alongando, traz para nós uma certeza. Ser bem-aventurado é ter coragem de testemunhar Jesus. Ser bem-aventurado dá trabalho. A graça de Deus acontece a partir da caminhada. Não é feita de qualquer maneira. Ela não acontece também do dia para a noite. Por isso, durante a semana todinha que passou, nós lemos do capítulo 4 de Marcos. A semente, o homem que joga a semente, que a semente cresce sozinha. A gente, quando entra nesse evangelho, a gente não entra aqui para poder dizer, olha gente, o que eu falei aqui é tudo o que tem que ser feito. Não, você pode pensar diferente. E aí quando você vê Padre Camilo lá no começo desse vídeo, Padre Camilo falando como que você caminhar pelo país e você não votar a favor do povo, ou a gente aqui ir para a igreja, bem-aventurados, pobres, e depois lascar o pobre, falar de justiça e entrar com ação para a justiça não continuar, não acontecer. Bom, eu vou parando por aqui. E hoje eu também tenho que agradecer a Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. A gente completa 1 ano de carteira assinada nessa empresa que eu estou agora. Nós ficamos 14 anos numa empresa onde nós servimos, onde nós estávamos muito felizes, mas infelizmente essa empresa que eu estava servindo, que me gera esse constrangimento, de ser desrespeitado depois de ter saído, de faltar com carinho devido tudo aquilo que foi compartilhado em nossas vidas, que gera amigos que não são mais amigos. Eu bloqueio aqui no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais. Mas são pessoas que vão passar. Inclusive um padre falou, você tem pecado público. Tá bom, padre.
E eu costumo dizer, melhor pecador público do que pecador escondido, transvestido de autoridade eclesiástica. Eu falo por aqui antes que eu comece a arrumar problema, mas Deus seja louvado, bem-aventurados, meio do carnaval, meio da campanha da fraternidade, lembrando que esse tema da campanha da fraternidade é moradia. Temos milhares de desempregados, milhares de pessoas sem moradia em nosso país. Que Deus nos ajude para que possamos nos conscientizar sobre isso. Fiquemos com Deus. Mais um domingo. Eu sou Daniel Nonato. Porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuem